Feche os olhos. Imagine-se às margens do Nilo ouvindo uma história antiga, uma história real, uma história que começa muito antes de Cleópatra nascer. Uma história que envolve reis, generais, batalhas, traições, alianças, paixões e o fim de uma civilização. Antes de falarmos da rainha mais famosa do Egito, é preciso voltar no tempo. Mais de 3.000 anos antes de Cristo, o Egito já era uma das civilizações mais antigas do mundo, com suas pirâmides erguidas sob o comando de faraós divinizados, com seus deuses, seus templos, seu idioma sagrado, seus escribas e soldados. Ao longo de milênios, o Egito foi reino independente, depois invadido, depois reunificado. Nas margens férteis do Nilo, nasceram cidades, palácios e templos monumentais. A água do rio, que inundava as terras com precisão todos os anos, permitia colheitas abundantes e o florescimento de uma civilização estável e poderosa. Foi ali que reis como Djoser, Quéopes, Ramsés e Tutmés deixaram suas marcas, construindo tumbas e templos que resistem até hoje. A partir do Antigo Império, com sede em Mênfis, o Egito viu surgir as grandes pirâmides. Quéopes, Quéfren e Miquerinos, no Planalto de Gizé, ergueram túmulos que atravessaram os séculos. Mais tarde, durante o Médio Império e o Novo Império, o poder se deslocou para Tebas, atual Luxor. Ali o Vale dos Reis tornou-se o cemitério real, guardando nomes como Tutancâmon, Ramsés o Grande e Seti. Os egípcios adoravam uma multiplicidade de deuses: Ra, Ísis, Osíris, Horus, Anubis, e criaram uma cosmologia própria, onde a ordem do mundo estava ligada ao faraó. Ele era o elo entre os homens e os deuses, governava com autoridade divina, mas também com a responsabilidade de manter o equilíbrio, a chamada Ma'at. Mas o tempo não poupa nenhuma civilização. O Egito foi invadido por líbios, núbios, assírios e persas. Teve períodos de esplendor e declínio. Durante séculos, manteve sua identidade intacta, mas os ventos estrangeiros começaram a soprar com mais força a partir do século VI a.C. E então, no século IV a.C., algo mudou drasticamente. Alexandre o Grande, vindo da Macedônia, invadiu o Egito em 332 a.C. Foi recebido como libertador, pois derrotou os persas que dominavam a região. Em homenagem a si mesmo, fundou uma nova capital, Alexandria. Situada à beira do Mediterrâneo, Alexandria foi planejada como um centro de cultura, ciência e comércio. Lá, mais tarde, surgiriam a famosa Biblioteca e o Colossal Farol, uma das 7 maravilhas do mundo antigo. Quando Alexandre morreu aos 32 anos de idade, em 323 a.C., seu império foi dividido entre seus generais. Um deles, chamado Ptolemeu, ficou com o Egito. Assim começou a chamada dinastia ptolemaica, que governaria o país por quase 300 anos. Esses novos reis eram de origem grega e mantinham a tradição de governar em estilo helenístico. Falavam grego, seguiam costumes gregos e muitos deles sequer aprendiam a língua egípcia. Ainda assim, adotavam o título de faraó e participavam de rituais religiosos egípcios, buscando legitimar seu poder. Os Ptolemeus eram famosos por sua política de casamentos entre irmãos, visando preservar o sangue real e evitar alianças externas. Essa prática, porém, levava a disputas internas, conspirações e assassinatos frequentes dentro da própria família real. Ainda assim, a dinastia manteve o controle do Egito, acumulando riqueza e prestígio. Alexandria florescia como um polo cultural e científico.
A cidade abrigava a famosa biblioteca, que chegou a reunir mais de 700 mil rolos de papiro. Filósofos, matemáticos, astrônomos e médicos vinham de todas as partes do mundo, conhecido para estudar ali. Era uma cidade cosmopolita, onde egípcios, gregos, judeus, sírios e romanos conviviam. Mas com o passar das décadas, o poder dos Ptolomeus começou a declinar. Disputas familiares, crises econômicas, corrupção e a crescente influência de Roma colocaram o Egito em posição vulnerável. Foi nesse cenário conturbado, no ano 69 a.C., que nasceu Cleópatra. Seu pai era o rei Ptolomeu XII, conhecido como Auletes. Sua linhagem era grega da Macedônia e seguia a tradição dos casamentos entre irmãos e a preservação da cultura helenística. Ainda assim, Cleópatra se destacaria por algo inusitado. Foi a primeira de sua dinastia a aprender o idioma egípcio. Enquanto seus ancestrais se mantinham distantes do povo, ela procurava aproximação. Isso marcaria toda a sua trajetória. Cleópatra nasceu em uma corte onde intrigas, luxo e tensão eram o pano de fundo de todos os dias. A residência real em Alexandria era um verdadeiro microcosmo de poder e disputas, onde alianças se formavam e desmoronavam como os ciclos do Nilo. Desde pequena, Cleópatra cresceu observando esse jogo político, silenciosa e atenta. Seu pai, Ptolomeu XII, conhecido como Auletes, o flautista, era um homem de gostos artísticos, amante da música e da poesia. No entanto, sua política era frágil e dependente do apoio romano. Para manter-se no trono, chegou a pagar somas altíssimas a senadores de Roma, comprometendo a estabilidade financeira do reino. Sua fragilidade diante dos problemas internos o tornou impopular entre a população egípcia e entre a própria nobreza. Cleópatra foi uma das 6 crianças nascidas de Auletes. Pouco se sabe sobre sua mãe, mas é possível que tenha sido Cleópatra Quinta Trifena, uma rainha consorte. Seus irmãos e irmãs, Ptolomeu XIII, Ptolomeu XIV, Arsíno IV, Berenice IV e talvez uma outra Cleópatra, também cresceram entre a opulência helenística e as disputas palacianas. A rivalidade entre os filhos seria um elemento trágico ao longo da vida de Cleópatra. Desde muito cedo, ela demonstrou ser diferente. Enquanto outros membros da corte se entregavam aos confortos e vícios, Cleópatra dedicava-se aos estudos. Foi educada em retórica, matemática, astronomia, medicina, filosofia e principalmente línguas. Dominava o grego, o egípcio e outras línguas orientais, como o aramaico, o hebraico e possivelmente o persa. Isso a tornava uma comunicadora excepcional, capaz de dialogar com diferentes povos e autoridades. Sua formação seguiu os moldes gregos, mas seu interesse pela cultura egípcia era sincero e raro dentro da dinastia ptolemaica. Visitava templos, aprendia sobre os deuses locais e compreendia os rituais. Seu esforço para falar a língua do povo e participar de cerimônias religiosas egípcias não era apenas simbólico, era estratégico. Desde cedo, Cleópatra compreendia que para governar um povo era necessário mais do que sangue real. Era preciso empatia e habilidade. Durante a infância, Cleópatra presenciou momentos difíceis. Em 58 a.C., seu pai foi deposto por uma revolta e forçado a fugir do Egito. No lugar dele, os egípcios colocaram no trono sua filha Berenice IV. Durante os 3 anos em que esteve exilado, Ptolomeu XII percorreu Roma em busca de apoio, gastando fortunas para convencer os poderosos a ajudá-lo a recuperar o trono. Cleópatra, então com cerca de 11 anos, pode ter acompanhado o pai em parte desse exílio, tendo contato direto com a elite política romana.
É possível que tenha visto de perto como funcionava o poder em Roma, quem eram os senadores influentes e como alianças eram formadas. Esse aprendizado teria impacto profundo em sua visão política no futuro. Quando Ptolomeu XII retornou ao Egito, com o apoio de tropas romanas, mandou executar Berenice IV. Esse ato marcou a infância de Cleópatra, com sangue e lições duras sobre o custo do poder e a fragilidade dos vínculos familiares no trono. Após esse retorno, o rei voltou a reinar, mas já estava desgastado. Morreu pouco depois, em 51 a.C., deixando o trono para Cleópatra e seu irmão Ptolomeu XIII. Cleópatra tinha 18 anos, o irmão apenas 10. De acordo com a tradição, os dois deveriam se casar e governar juntos. Mas o Egito vivia tempos instáveis, com crescente dependência de Roma, inflação alta, escassez de alimentos e rivalidades entre facções da corte. Cleópatra assumiu a dianteira do governo, procurando tomar decisões por conta própria, o que desagradou aos conselheiros do irmão. Era o início de uma jornada que levaria Cleópatra a enfrentar guerras, alianças, traições e paixões, e a se tornar a última grande rainha do Egito. Quando Cleópatra assumiu o trono do Egito, ao lado de seu irmão mais novo, Ptolomeu XIII, em 51 a.C., ela sabia que não estava apenas herdando uma coroa. Estava herdando um trono instável, cercado por pressões externas e traições internas. Embora a tradição determinasse que os dois irmãos deveriam se casar e governar juntos, como seus antepassados haviam feito, Cleópatra demonstrava logo de início uma personalidade forte e um desejo de poder que ultrapassava o papel decorativo que muitos esperavam dela. Com apenas 18 anos, ela tomou as rédeas da administração do país, assinando documentos sozinha, cunhando moedas com sua imagem e se apresentando como única governante em eventos públicos. Ptolomeu XIII, ainda criança, era controlado por seus tutores e conselheiros, especialmente o poderoso e ambicioso eunuco Potino, que via Cleópatra como uma ameaça direta à influência do jovem rei. As tensões logo escalaram. No ano seguinte à morte de seu pai, em 50 a.C., Cleópatra enfrentou uma série de crises. O Nilo não inundou adequadamente, o que gerou escassez de alimentos e aumento da fome. A economia já fragilizada se agravou. Roma, a potência dominante no Mediterrâneo, exigia dívidas e se envolvia cada vez mais na política interna egípcia. A população egípcia, já desconfiada dos governantes ptolemaicos de origem grega, via a crise como reflexo da decadência da monarquia. Cleópatra, percebendo que estava sendo gradualmente isolada, decidiu agir. Tentou fortalecer sua imagem junto ao povo, fazendo visitas aos templos egípcios e reforçando seu vínculo com a religião nativa. Ela se proclamava a encarnação viva da deusa Ísis, algo que os faraós costumavam fazer para consolidar legitimidade. No entanto, seus inimigos na corte se moviam com rapidez. Potino e os aliados de Ptolomeu XIII conseguiram expulsá-la de Alexandria. Ela fugiu com alguns apoiadores fiéis para a região oriental do Egito, próxima à Síria, onde começou a organizar uma resposta. Não desistiria de seu trono. Enquanto isso, o mundo girava com velocidade em Roma. Júlio César, um dos mais famosos generais romanos, havia acabado de derrotar seu rival Pompeu na Batalha de Farsalos, na Grécia, em 48 a.C. Pompeu, buscando abrigo, fugiu para o Egito, esperando encontrar apoio político. Mas o Egito não era mais neutro. Potino e Ptolomeu XIII, querendo agradar César, mandaram assassinar Pompeu ao chegar à costa egípcia. Quando César desembarcou em Alexandria, foi presenteado com a cabeça de seu rival. O gesto, no entanto, teve o efeito contrário. César ficou horrorizado.
Ele via Pompeu como um inimigo, sim, mas também como um cônsul romano e genro seu. A morte desonrosa revoltou César, que decidiu permanecer no Egito para resolver pessoalmente a situação. Foi nesse momento que Cleópatra decidiu jogar sua última cartada. Segundo as crônicas de Plutarco, Cleópatra conseguiu entrar em Alexandria secretamente, e para evitar ser descoberta pelos guardas de seu irmão, teria se enrolado em um tapete, ou, segundo outras versões, em um saco de linho, que foi levado até os aposentos de César. Quando o pacote foi aberto diante do general romano, ali estava Cleópatra, envolta em tecidos finos, com olhar firme, cabelos escuros e atitude decidida. Tinha 21 anos, César 52. A ousadia, a inteligência e o carisma de Cleópatra impressionaram o conquistador. E rapidamente, os dois formaram uma aliança, política, pessoal e, segundo muitos relatos, também amorosa. César decidiu apoiar Cleópatra em sua luta contra Ptolemeu XIII, mas Alexandria se tornou um campo de batalha. Tropas leais a Ptolemeu cercaram o Palácio Real, onde César estava instalado com Cleópatra. O cerco durou meses. Incêndios devastaram parte da cidade, e muitos afirmam que parte da biblioteca de Alexandria teria sido destruída nesse conflito. César, com suas poucas legiões, resistiu até que reforços romanos chegassem pelo mar. Com a chegada de novas tropas, os partidários de Cleópatra conseguiram esmagar as forças de Ptolemeu XIII. O jovem rei tentou fugir pelo rio Nilo, mas seu barco virou e ele morreu afogado. Com a vitória, Cleópatra foi restituída ao trono. Para manter a aparência de tradição, ela se casou com outro de seus irmãos mais novos, Ptolemeu XIV, mas ficou claro para todos que ela era a governante de fato. César permaneceu algum tempo no Egito, e os dois navegaram juntos pelo Nilo em uma luxuosa viagem de celebração. Foi durante esse período que Cleópatra ficou grávida, e mais tarde daria à luz a um filho, a quem chamaria de Cesarião, o pequeno César. Com essa vitória, Cleópatra consolidava seu poder interno, mas sabia que a presença de Roma na política egípcia havia se tornado inevitável e que seu destino estava agora ligado aos acontecimentos do outro lado do mar Mediterrâneo. Após a vitória sobre Ptolemeu XIII, Cleópatra governava com mais firmeza do que nunca. Ela havia sobrevivido à guerra civil, assegurado o trono, eliminado os rivais imediatos e se consolidado como figura central do Egito. Sua aliança com Júlio César havia se mostrado decisiva. Mas agora seu olhar se voltava para além das areias do Nilo, para Roma. Em 46 a.C., Cleópatra partiu rumo à capital do maior império do mundo antigo. Acompanhada de seu filho Cesarião, ainda um bebê, e de uma comitiva esplendorosa, ela cruzou o mar Mediterrâneo para se encontrar com César, que a havia convidado para visitar sua cidade. Roma estava em transformação. Após anos de guerras civis, Júlio César havia se tornado ditador perpétuo, acumulando poderes quase monárquicos. Sua presença era ao mesmo tempo admirada e temida, e a chegada de Cleópatra causou espanto entre os romanos. A rainha do Egito não era uma figura exótica ou discreta, era altiva, carismática e cercada de luxo oriental. Desfilava pelas ruas em carros decorados, com servos, músicos e trajes magníficos que contrastavam com o pragmatismo romano. Para muitos, ela representava o perigo do excesso, do luxo estrangeiro, da ameaça oriental. Mas para César, ela era aliada e mãe de seu filho, embora ele nunca o tenha reconhecido oficialmente. Cleópatra foi hospedada em uma das residências mais ricas de Roma, nos arredores do Tibre, onde recebeu visitantes, diplomatas e curiosos.
Sua presença alimentava rumores, intrigas e ressentimentos na elite romana. O Senado, já desconfiado de César por acumular poderes e desafiar as instituições republicanas, via na relação com Cleópatra mais um sinal de decadência. Havia boatos de que César poderia se casar com ela, reconhecer Cesarião como herdeiro e até mesmo transferir a capital do império para Alexandria. Para os tradicionalistas, essas ideias eram impensáveis. Durante os meses em que permaneceu em Roma, Cleópatra manteve-se discreta, mas atenta. Observava a política local, estudava os jogos de poder, as rivalidades entre senadores e tomava nota de tudo. Sabia que o equilíbrio de seu próprio trono dependia da estabilidade de César em Roma. Mas a estabilidade não duraria. Em 15 de março de 44 a.C., os famosos Idos de Março, Júlio César foi assassinado por um grupo de senadores liderados por Bruto e Cássio. A cena ocorreu no Teatro de Pompeu, onde César havia ido assistir a uma sessão do Senado. Os conspiradores o cercaram e o esfaquearam com mais de 20 golpes. O ato foi justificado como uma defesa da República, mas mergulhou Roma novamente no caos. A morte de César foi um golpe devastador para Cleópatra. Ela compreendia que, sem ele, sua posição em Roma tornava-se frágil e a segurança do Egito incerta. Os assassinos de César não tinham poder consolidado e o vácuo de liderança gerou um novo conflito entre os aliados e herdeiros políticos do ditador. Cleópatra, temendo represálias e instabilidade, decidiu retornar ao Egito com urgência. Levou consigo Cesarião e sua comitiva, partindo de Roma antes que os ânimos se exaltassem ainda mais. Sua estadia havia terminado e agora precisava proteger seu reino de possíveis interferências externas. De volta a Alexandria, ela retomou as rédeas do governo. Ptolomeu XIV, seu irmão e corregente nominal, morreu pouco depois, possivelmente envenenado por ordens da própria Cleópatra. Assim, Cesarião foi nomeado oficialmente como corregente ao lado da mãe, mesmo ainda sendo uma criança. O Egito, por ora, estava em paz, mas a tempestade que se formava em Roma logo atravessaria o mar e alteraria para sempre os rumos de Cleópatra e do mundo antigo. O cenário em Roma, após o assassinato de Júlio César, mergulhou em um vórtice de violência, ambição e rivalidade. Os conspiradores acreditavam que, com sua morte, a República seria restaurada. Mas subestimaram a força de seus aliados e, principalmente, do herdeiro designado por César, Caio Otávio, seu sobrinho neto e filho adotivo. Otávio, com apenas 19 anos, rapidamente mostrou astúcia política e habilidade militar. Ao lado de Marco Antônio, antigo aliado e braço direito de César e de Lépido, formou o chamado Segundo Triunvirato, uma aliança para vingar César e controlar Roma. Juntos perseguiram e derrotaram os assassinos de César nas batalhas de Filipos, em 42 a.C. Cleópatra, que acompanhava de longe os desdobramentos políticos, compreendia que o novo poder romano estava fragmentado, e com a morte dos conspiradores, Otávio e Marco Antônio emergiam como os homens mais poderosos do mundo ocidental. Cada um dominava parte do império. Marco Antônio foi incumbido de controlar as províncias orientais, uma região que incluía a Ásia Menor, a Síria e, naturalmente, interessava-se também pelo Egito. Foi nesse contexto que Cleópatra e Marco Antônio se reencontraram. No ano 41 a.C., Marco Antônio convocou Cleópatra para encontrá-lo em Tarso, cidade localizada na atual Turquia. Oficialmente, queria discutir a lealdade do Egito e pedir apoio logístico e financeiro para futuras campanhas. Mas Cleópatra sabia que esse era um teste de poder e uma oportunidade.
ela preparou uma entrada lendária. Navegando pelo rio Cydnus, Cleópatra chegou em uma barca dourada, adornada com velas púrpuras e remos de prata. Estava vestida como a deusa Ísis, sentada sob um dossel de ouro, rodeada por servas representando divindades. Aromas doces preenchiam o ar. Músicas suaves ecoavam. Era mais do que uma chegada. Era uma declaração. Marco Antônio ficou fascinado. Guerreiro endurecido pelas campanhas, viu-se enfeitiçado por aquela mulher que combinava inteligência, beleza e teatralidade. Cleópatra, por sua vez, reconheceu nele não apenas um novo aliado político, mas alguém que poderia ajudá-la a manter sua soberania e garantir proteção diante de um império cada vez mais agressivo. O encontro em Tarso rapidamente se transformou em algo mais íntimo. Pouco depois, Cleópatra levou Marco Antônio para Alexandria, onde ele permaneceu por meses. Juntos, entregaram-se aos prazeres, mas também a planos políticos. Criaram uma sociedade exclusiva, chamada os Companheiros da Vida Inimitável, onde celebravam banquetes, bebiam vinho, recitavam poesia e faziam jogos e desafios noturnos, tudo cercado de luxo e simbolismo. Mas por trás do esplendor havia estratégia. Cleópatra precisava de Marco Antônio para garantir a estabilidade do Egito. E Marco Antônio precisava da riqueza egípcia para sustentar suas campanhas militares. O relacionamento entre ambos não era apenas baseado em paixão. Era uma aliança de sobrevivência. Em 39 a.C., Cleópatra deu à luz gêmeos, Alexandre Hélio e Cleópatra Selene, 2 filhos de sangue real, com linhagem grega e romana. A notícia se espalhou por todo o Mediterrâneo, provocando espanto e receio em Roma, especialmente no círculo de Otávio. Marco Antônio retornou a Roma pouco depois, onde foi pressionado a reforçar sua aliança com Otávio. Para isso, casou-se com Otávia, irmã do futuro imperador. Mas seu coração e seus planos permaneciam voltados ao Oriente. Em 37 a.C., ele rompeu com Otávio e voltou para o Egito. Cleópatra o recebeu como um rei. O casal passou a viver juntos em Alexandria como monarcas absolutos. Marco Antônio distribuiu territórios orientais entre Cleópatra e seus filhos em uma cerimônia chamada de Doações de Alexandria. Alexandre Hélio foi nomeado rei da Armênia e da Média. Cleópatra Selene, rainha da Cirenaica e da Líbia. E Cesarião foi proclamado Rei dos Reis, ao lado de sua mãe, agora intitulada Rainha dos Reis. Essas decisões foram vistas como afrontas em Roma. Otávio denunciou Marco Antônio por traição, alegando que ele havia abandonado sua esposa romana, dado territórios romanos a estrangeiros e se deixado enfeitiçar por uma rainha oriental. A propaganda em Roma se intensificou. Cleópatra foi pintada como uma feiticeira sedutora, corruptora de um romano nobre. Marco Antônio como um traidor decadente. A guerra estava se tornando inevitável. Enquanto isso, em Alexandria, o casal vivia em um esplendor cada vez mais simbólico. A corte egípcia voltou a se encher de rituais helenísticos e egípcios. A imagem de Cleópatra como deusa viva era constantemente reafirmada, e Marco Antônio adotava trajes e títulos orientais. Para o povo egípcio, era um tempo de prosperidade e festa. Para Roma, um escândalo. O confronto final entre Oriente e Ocidente se aproximava, e Cleópatra, mais uma vez, estava no centro da história. O clima de tensão entre Marco Antônio e Otávio evoluiu rapidamente para um ponto sem retorno. Enquanto Roma alimentava o temor de uma monarquia oriental e de um herdeiro ilegítimo, Cesarião, usurpar o trono, Marco Antônio e Cleópatra pareciam determinados a consolidar sua própria dinastia, baseada no luxo e na autoridade helenística. A retórica de Otávio, cuidadosamente construída,
transformava o conflito em uma cruzada. Roma contra o Oriente, virtude republicana contra a decadência luxuriosa. Em 32 a.C., o Senado romano declarou guerra formal, não contra Marco Antônio, mas contra Cleópatra, uma manobra política engenhosa de Otávio. Ao direcionar o ódio público contra a rainha egípcia, Otávio evitava um conflito civil explícito e encarnava o papel de defensor da pátria. Marco Antônio, por sua vez, transferiu seu quartel-general para Éfeso e reuniu um poderoso exército com apoio de aliados orientais. A frota egípcia, uma das maiores do Mediterrâneo, foi posta à disposição. Cleópatra contribuiu com recursos, navios, suprimentos e diplomacia. Ela não era uma coadjuvante, era uma comandante de fato. O conflito decisivo não demorou a chegar. No dia 2 de setembro de 31 a.C., as forças de Otávio e as de Marco Antônio e Cleópatra se enfrentaram na costa ocidental da Grécia, próximo ao Cabo de Ácio. Foi uma batalha naval monumental. Cleópatra estava presente com sua própria frota. A princípio, a batalha parecia equilibrada. As embarcações egípcias eram maiores e mais bem equipadas, mas menos ágeis. Otávio contava com o apoio estratégico de seu almirante Agripa, um dos mais competentes comandantes da história romana. Durante horas, o confronto se manteve. Mas em determinado momento, Cleópatra, segundo algumas fontes temendo que a batalha estivesse perdida, ou segundo outras, seguindo um plano pré-acordado com Marco Antônio, virou sua frota e se retirou do campo de combate. Marco Antônio, ao ver os navios da rainha partirem, abandonou sua posição e seguiu-a, deixando seu exército confuso e desorganizado. A retirada foi desastrosa. A marinha de Otávio venceu a batalha e as forças remanescentes de Marco Antônio começaram a se dispersar. O casal conseguiu retornar ao Egito, mas a sorte estava lançada. Otávio, agora senhor absoluto de Roma, iniciou sua marcha rumo ao sul, determinado a acabar com o último foco de resistência. Alexandria preparou-se para a guerra. Marco Antônio tentou reorganizar suas tropas e restaurar a moral. Cleópatra, por sua vez, procurou contatos com Otávio, talvez buscando um acordo, talvez tentando salvar o trono para Cesarião. Mas era tarde demais. Em agosto de 30 a.C., Otávio cercou Alexandria. A cidade resistiu por pouco tempo. Marco Antônio, ao receber notícias falsas de que Cleópatra havia morrido, caiu em desespero. Entrou em sua própria espada, ferindo-se gravemente. Quando soube que ela ainda vivia, foi levado até onde a rainha estava escondida, segundo relatos dentro de seu mausoléu. Morreu em seus braços, envolto em sangue e arrependimento. Cleópatra, agora sozinha, tentou resistir diplomaticamente. Encontrou-se com Otávio, tentou seduzi-lo, tentou negociar. Mas Otávio era frio e calculista. Sua vitória estava próxima e completa. Ele capturou Alexandria, ordenou a execução de Cesarião, encerrando qualquer ameaça dinástica, e planejava levar Cleópatra como prisioneira para Roma, como um troféu. Mas Cleópatra não permitiria isso. Sabia o destino de reis derrotados nas procissões triunfais romanas, acorrentados, humilhados, exibidos pelas ruas antes de uma morte simbólica. Orgulhosa até o fim, ela optou por morrer como faraó. Em 12 de agosto de 30 a.C., aos 39 anos de idade, Cleópatra se suicidou. As versões variam. Alguns dizem que usou um veneno, outros que trouxe até si uma áspide, uma cobra venenosa escondida em um cesto de frutas. Seja como for, sua morte foi teatral e emblemática. Ao seu lado, suas criadas mais leais também tiraram a própria vida.
Com sua morte, chegava ao fim não apenas uma mulher extraordinária, mas também o Egito como reino independente. Otávio anexou o território ao império, dissolveu a dinastia ptolemaica e deu início a uma nova era. No ano 27 a.C., tornaria-se Augusto, o primeiro imperador romano. Cleópatra, a última rainha do Egito, passou a eternidade como símbolo de poder, inteligência e tragédia. Sua história atravessou os séculos, reinventada por poetas, dramaturgos e historiadores. Mas antes de tudo, ela foi uma mulher real, moldada pelos ventos da política, da paixão e da sobrevivência, até seu último suspiro. Após sua morte dramática em Alexandria, Cleópatra deixou de ser apenas uma figura histórica. Ela se transformou em lenda, símbolo, mito. E como ocorre com todo personagem que atravessa os séculos, sua imagem foi moldada, distorcida, exaltada ou difamada, dependendo do momento histórico, da cultura e da ideologia dominante. O legado imediato de Cleópatra foi a completa anexação do Egito ao Império Romano. Otávio, que se tornaria o imperador Augusto, governou com mão firme e transformou a outrora poderosa terra dos faraós em uma província administrada por Roma. Alexandria, ainda rica e intelectual, passou a servir aos interesses do novo regime. Cesarião, o filho de Cleópatra e talvez de Júlio César, foi capturado e executado. Seus outros filhos, Alexandre Hélio e Cleópatra Selene, foram levados para Roma e entregues aos cuidados de Otávia, irmã de Otávio e ex-esposa de Marco Antônio. Dos três, apenas Cleópatra Selene sobreviveria e teria uma vida notável como rainha da Mauritânia, casando-se com o rei Juba II. Sua descendência carregaria, ainda que indiretamente, o sangue dos Ptolemeus. Nos séculos seguintes, Cleópatra seria retratada de múltiplas formas. Para os romanos, especialmente sob o domínio de Augusto, ela foi pintada como uma mulher perigosa, sedutora, manipuladora, uma feiticeira oriental que havia corrompido Marco Antônio e ameaçado a moral romana. Os poemas de Horácio, os relatos de Plutarco e Suetônio ajudaram a cristalizar essa imagem de uma mulher devassa e traiçoeira. Durante a Idade Média, Cleópatra foi quase esquecida no Ocidente cristão. Mas no mundo islâmico, especialmente entre os cronistas árabes e persas, ela foi relembrada como uma rainha culta, interessada em alquimia, astrologia e filosofia. A tradição árabe preservou visões mais neutras ou até respeitosas de sua figura. Foi no Renascimento que Cleópatra ressurgiu com força no imaginário europeu. Pintores, escultores e dramaturgos passaram a vê-la como símbolo da mulher forte e fatal. Shakespeare, em sua tragédia Antônio e Cleópatra, deu nova vida à rainha, retratando-a como uma figura complexa, apaixonada, orgulhosa, astuta e trágica. A peça eternizou a tensão entre amor e dever, entre poder e destino. No século XIX, com o romantismo em alta, Cleópatra virou tema de pinturas dramáticas, cheias de emoção e exotismo. O Egito tornava-se novamente objeto de fascínio europeu, especialmente após a campanha napoleônica e as escavações arqueológicas. Cleópatra passou a ser imaginada envolta em ouro, cercada por colunas e servos, figura de sensualidade e mistério. Já no século XX, o cinema levou Cleópatra a novas plateias. Teda Bara, em 1915, interpretou-a com ar misterioso e sombrio. Claudette Colbert, em 1934, deu-lhe charme e inteligência. Mas foi Elizabeth Taylor, em 1963,
quem eternizou a imagem da rainha para o público moderno, em uma superprodução que unia drama, romance, guerra e figurinos deslumbrantes. Embora historicamente imprecisa em muitos aspectos, o filme firmou Cleópatra como um ícone pop. Na contemporaneidade, Cleópatra continua a fascinar. Historiadores tentam separar o mito da realidade, buscando nos textos antigos e achados arqueológicos uma imagem mais precisa da rainha. Novas gerações de estudiosos destacam seu domínio político, sua habilidade diplomática, seu multilinguismo, sua administração econômica e sua adaptação cultural, muito além da beleza e do romance. Feministas a celebram como uma mulher que desafiou impérios e liderou sozinha um dos reinos mais antigos da humanidade. Outros a criticam por suas alianças com homens poderosos e por representar uma elite grega dominando o Egito nativo. Mas a verdade é que Cleópatra permanece aberta a interpretações, exatamente por ser tão singular e fora de qualquer molde simples. Sua imagem também é recorrente na arte, na música, na literatura e até nos quadrinhos e videogames. Em cada geração, Cleópatra é reinventada. Às vezes heroína, às vezes vilã, às vezes mártir, mas sempre inesquecível. E assim, mesmo mais de 2000 anos após seu suicídio em Alexandria, ela continua viva, nas palavras, nas imagens, nos sonhos. Cleópatra é mais do que uma personagem histórica. É uma lembrança contínua do que é ser mulher, governante, mãe, amante, estrategista, sobrevivente e, acima de tudo, humana. Com o fim da dinastia ptolemaica e o suicídio de Cleópatra, o Egito foi anexado formalmente ao Império Romano. O ano era 30 a.C. Otávio, futuro Augusto, havia encerrado o último grande conflito das guerras civis romanas e agora se tornava o senhor de todo o mundo mediterrâneo. O Egito, que durante mais de 3 milênios havia sido governado por reis e faraós, tornava-se agora uma província imperial. Mas o Egito era uma província peculiar. Otávio compreendia sua importância estratégica e econômica. Com suas colheitas férteis, especialmente de trigo, sua posição geográfica crucial e seu prestígio simbólico como terra ancestral de saber e poder, o Egito não foi entregue ao controle do Senado ou de governadores tradicionais. Em vez disso, foi mantido sob a administração direta do imperador. Augusto nomeou um prefeito do Egito, sempre um homem de confiança, normalmente de origem equestre e não senatorial, para evitar ameaças ao trono. Alexandria, capital da província, continuou como centro intelectual e comercial. A famosa Biblioteca de Alexandria ainda era símbolo de conhecimento, embora já tivesse sofrido perdas e decadência. Culturalmente, o Egito manteve muitas de suas tradições. Os templos egípcios continuaram funcionando. Os deuses locais ainda eram cultuados, e o povo mantinha sua língua e seus ritos. Contudo, gradualmente, a cultura greco-romana se sobrepôs, especialmente nas elites urbanas. A arte, a arquitetura e até o vestuário foram sendo romanizados. No campo religioso, os deuses egípcios passaram a conviver com os romanos. Ísis, em especial, tornou-se muito popular em Roma e outras partes do Império. A deusa egípcia foi adotada por diversas comunidades fora do Egito, ganhando templos em locais tão distantes quanto a Gália, a Espanha e até a Britânia. Economicamente, o Egito floresceu sob domínio romano. As margens do Nilo continuaram férteis e a agricultura prosperou. O trigo egípcio era essencial para alimentar Roma. O controle das safras e da distribuição era rigidamente administrado pelos representantes imperiais.
Mas para os egípcios comuns, a perda da independência teve seus custos. A figura do faraó, até então divinizada, desapareceu. Os romanos, embora mantivessem certos rituais simbólicos, não se integravam plenamente aos costumes locais. A distância entre governantes e governados aumentou. As grandes decisões vinham de Roma. Durante os séculos seguintes, o Egito veria passar diversos imperadores. Seria palco de revoltas, reorganizações administrativas e reformas fiscais. Em certas épocas, foi usado como lugar de exílio político. Em outras, como ponto estratégico para campanhas militares rumo ao Oriente. No plano intelectual, Alexandria ainda brilhou durante algum tempo. Filósofos, matemáticos e médicos egípcios continuaram produzindo conhecimento. No entanto, a instabilidade política e o avanço de outras capitais culturais gradualmente reduziram sua importância. Com o advento do cristianismo, o Egito tornou-se um dos centros mais fervorosos da nova fé. A tradição copta floresceu, e Alexandria tornou-se um dos 4 grandes patriarcados da cristandade. Mas também surgiram conflitos religiosos, perseguições e tensões com o Império Romano cristianizado. Séculos mais tarde, com a chegada do islamismo, o Egito se transformaria novamente, passando por uma nova fusão cultural e religiosa. Mas o impacto da dominação romana foi profundo e definitivo. Encerrava-se com Cleópatra a longa linha dos faraós. Pela primeira vez, o Egito era governado por estrangeiros, sem pretensão de continuidade dinástica local. A terra dos deuses, das pirâmides e do Nilo, tornava-se peça de um império maior, ainda rica, ainda influente, mas agora sem voz própria. Cleópatra havia sido a última a tentar manter o Egito como potência soberana. Sua queda selou o destino de uma civilização milenar. E mesmo que templos ainda se erguessem e ritos ainda fossem celebrados, a alma do Egito antigo havia começado a se apagar. Após a queda de Alexandria e a morte de Cleópatra e Marco Antônio, seus filhos vivos, Alexandre Hélio, Cleópatra Selene e Ptolomeu Filadelfo, foram levados para Roma. A decisão de Otávio, futuro imperador Augusto, de não executá-los imediatamente surpreendeu alguns, mas era parte de sua política de propaganda e controle. As crianças, em tenra idade, eram vistas como inofensivas e, ao mesmo tempo, valiosas como símbolos do triunfo romano sobre o Egito e seus reis estrangeiros. Eles foram entregues aos cuidados de Otávia, irmã de Otávio, e viúva de Marco Antônio, que os acolheu em sua casa como filhos adotivos. Criados ao lado dos filhos de Otávia, os órfãos reais egípcios passaram a viver sob a tutela da aristocracia romana, recebendo uma educação romana tradicional e sendo afastados de qualquer influência egípcia direta. Alexandre Hélio e Ptolomeu Filadelfo desapareceram da história sem registros claros de seu destino. Acredita-se que tenham morrido ainda jovens, talvez por causas naturais ou sob ordens veladas, conforme o imperador consolidava seu poder e eliminava potenciais ameaças dinásticas. A única que sobreviveu e prosperou foi Cleópatra Selene. Criada em Roma, ela tornou-se uma jovem instruída, culta e, segundo fontes da época, extremamente inteligente. Por volta do ano 19 a.C., foi dada em casamento ao rei Juba II da Mauritânia, um aliado de Roma, que também havia sido educado sob custódia romana após a derrota de seu pai. O casamento foi mais do que uma união pessoal, foi um gesto político. Selene tornou-se rainha da Mauritânia e governou ao lado de Juba com habilidade e elegância. A nova corte em Iol Caisareia, capital do reino, atual Cherchell na Argélia, tornou-se um centro cultural vibrante,
influenciado pela cultura egípcia, grega e romana. Cleópatra Selene não esqueceu suas origens. Em sua corte, mandou cunhar moedas com símbolos egípcios, ergueu templos dedicados a divindades orientais e manteve viva a herança de sua mãe. Foi uma tentativa discreta de preservar o legado ptolemaico dentro dos limites tolerados por Roma. A rainha da Mauritânia era, ao mesmo tempo, súdita de Augusto e descendente de Cleópatra, última rainha do Egito. O casal real teve filhos e sua linhagem continuou por algumas gerações. Embora nenhum de seus descendentes tenha desempenhado papel central na história imperial romana, sua existência simbolizava o último suspiro da antiga casa dos Ptolemeus. Através de Selene, o sangue de Alexandre, o Grande, e dos faraós egípcios ainda corria, embora diluído no tempo. A morte de Cleópatra Selene não tem data precisa registrada, mas acredita-se que tenha ocorrido por volta do ano 5 depois de Cristo. Após sua morte, o trono da Mauritânia passou para seu filho, Ptolemeu da Mauritânia, que governou até ser executado por ordem do imperador Calígula em 40 de nossa era, encerrando assim de forma brutal o último ramo da família real egípcia. Esse fim silencioso e distante da linhagem de Cleópatra contrasta com o brilho de sua mãe. Enquanto Cleópatra VII morreu em meio à tragédia, paixão e política, sua filha Selene teve uma trajetória mais discreta, mas não menos significativa. Ela foi o elo entre dois mundos, entre a glória extinta do Egito e o poder nascente de Roma. A história de Cleópatra não termina com sua morte. Seu corpo, sua tumba e o local de descanso final se tornaram, ao longo dos séculos, um mistério tão envolvente quanto sua própria vida. Pouquíssimos detalhes sobreviveram às fontes antigas, e nenhum relato fornece uma localização precisa. O túmulo de Cleópatra permanece perdido, e essa ausência alimenta especulações, paixões e expedições arqueológicas há mais de 2 milênios. Os registros históricos mais antigos, como os de Plutarco, indicam que Cleópatra teria sido enterrada ao lado de Marco Antônio, conforme seus desejos. Segundo ele, Otávio permitiu que fossem sepultados juntos em um mausoléu erguido por ela própria antes do suicídio. Essa estrutura, acredita-se, ficava em algum ponto de Alexandria. No entanto, a cidade antiga foi parcialmente engolida pelo mar e devastada por terremotos e tsunamis entre os séculos 4 e 8 da nossa era, o que torna extremamente difícil localizar os monumentos daquela época. A Alexandria moderna foi construída sobre camadas de ruínas, soterrando muito do que existia na era ptolemaica. Algumas regiões costeiras e submersas, como o Porto Antigo, a ilha de Antirrodos e o bairro do Palácio Real, vêm sendo exploradas por arqueólogos submarinos. Descobertas importantes já foram feitas, incluindo colunas, esfinges, moedas com a efígie de Cleópatra e estátuas de faraós ptolemaicos. Mas o túmulo da rainha permanece escondido. Entre os que buscam respostas está a egiptóloga dominicana Kathleen Martinez, que desde o início do século XXI lidera escavações no templo de Taposiris Magna, a cerca de 50 quilômetros de Alexandria. Ela acredita que Cleópatra pode ter sido enterrada lá, em um gesto simbólico de alinhar-se à deusa Ísis. A hipótese se baseia na religiosidade da rainha e em sua auto-identificação com a divindade. As escavações revelaram passagens subterrâneas, tumbas de nobres, moedas e artefatos da época ptolemaica, mas até o momento nenhuma prova conclusiva. Outras teorias sugerem que o túmulo foi saqueado ou destruído durante os períodos de crise em Alexandria, enquanto hipóteses mais céticas afirmam que jamais será encontrado. A destruição gradual da antiga cidade, a falta de registros confiáveis e o tempo tornam a tarefa quase impossível. Mesmo assim,
o fascínio persiste. A busca pelo túmulo de Cleópatra não é apenas uma missão arqueológica, é também uma jornada simbólica. Encontrar seus restos seria como restituir à história uma das mulheres mais estudadas e ao mesmo tempo mais incompreendidas da antiguidade. O túmulo, se um dia for revelado, pode lançar nova luz sobre sua aparência real, seus rituais funerários e sua concepção de eternidade. Além do local de descanso, os egiptólogos modernos têm reavaliado a figura de Cleópatra com um olhar mais crítico e equilibrado. Escavações em sítios ptolemaicos, análise de inscrições e reinterpretações de fontes antigas ajudam a reconstruir sua trajetória além dos estereótipos. A egiptologia contemporânea aponta que Cleópatra não era apenas uma mulher que seduziu romanos, mas uma líder culta, multilingüe, hábil em economia e diplomacia. Governou um país instável por mais de 2 décadas, em meio a fome, guerra e ameaças externas. Restaurar seu legado significa também corrigir a maneira como a história retrata figuras femininas em posição de poder. O Egito moderno também participa desse resgate. Universidades e museus egípcios têm promovido estudos sobre o período ptolemaico, com foco em fontes nativas e preservação de monumentos. Cleópatra, embora grega de origem, é vista como símbolo do último esforço de soberania nacional contra a dominação estrangeira. E assim, mesmo sem túmulo, sem múmia, sem relíquias definitivas, Cleópatra continua viva. Nas mãos de arqueólogos, historiadores, cineastas e sonhadores, ela renasce, a cada geração, como a mulher que ousou ser mais do que esperavam dela. A história de Cleópatra, ao longo dos séculos, foi moldada não apenas por fatos, mas também por intenções, símbolos e interpretações. Sua imagem oscilou entre heroína trágica, mulher fatal, estrategista brilhante e ameaça oriental. A maneira como ela foi representada, na literatura, na pintura, no teatro, no cinema, revela muito mais sobre as épocas que a recontaram do que sobre a própria rainha. A partir do Renascimento, Cleópatra passou a atrair a atenção de artistas e eruditos europeus. Fascinados pelo mundo clássico e pelo exotismo do Oriente, pintores a retrataram envolta em ouro, reclinada em divãs, cercada por criadas e perfumes. A estética romântica do século XIX ampliou essa imagem sensualizada e dramática, reforçando a narrativa do suicídio com a serpente como gesto poético. Na virada para o século XX, a arqueologia ganhou impulso com grandes expedições ao Egito, reacendendo o interesse pelo mundo faraônico. Historiadoras, arqueólogas, egiptólogas e acadêmicas começaram a questionar as antigas narrativas construídas em torno da rainha. O foco passou da aparência e dos romances para sua política, decisões econômicas, habilidade diplomática e gestão interna. Obras mais recentes tentam reconstruir a Cleópatra real. Filha de uma dinastia estrangeira enraizada no Egito, mulher culta, fluente em vários idiomas, inclusive o egípcio, algo incomum entre os ptolemaicos, e estrategista diante de uma potência militar avassaladora. Ao invés de sedutora manipuladora, ela aparece como líder pragmática, tentando proteger seu reino diante de forças maiores que si. A partir dessas novas leituras, Cleópatra deixa de ser apenas um arquétipo feminino e se torna um reflexo das contradições do poder. Governava em uma era dominada por homens, por Roma, por guerra e ambição. Teve que usar os recursos que estavam disponíveis a ela, inclusive as alianças pessoais, como instrumentos políticos.
Foi julgada, como tantas mulheres na história, por critérios diferentes dos usados para seus pares masculinos. Nas salas de aula, documentários, romances históricos e ensaios, Cleópatra ganhou um novo fôlego. Já não é apenas um rosto em moedas antigas ou uma personagem de peças trágicas, mas uma mulher com agência, cultura e complexidade. Sua figura inspira debates sobre gênero, identidade, nacionalismo e o modo como construímos narrativas históricas. Essa reconstrução não apaga os mitos, apenas os contextualiza. A serpente, o véu de ouro, os banquetes em Tarsus, os encontros com César e Marco Antônio, todos esses elementos continuam fascinando, mas agora podem ser lidos como camadas de um legado muito mais profundo. Um legado que desafia os séculos, as versões e os julgamentos. E é nesse espelho do tempo que Cleópatra permanece, multifacetada, envolta em névoas e brilhos, entre a mulher que foi e os mitos que criaram dela. Ainda reina não mais sobre o Egito, mas sobre a memória da civilização humana. Cleópatra morreu há mais de 2000 anos. Ainda assim, seu nome ecoa como o sopro final de uma civilização milenar. Com sua morte, não apenas se encerrava o reinado de uma rainha, mas também o ciclo de uma cultura que havia florescido às margens do Nilo desde tempos imemoriais. A queda de Cleópatra marcou a transição definitiva do Egito faraônico para uma era de domínio estrangeiro, do brilho das dinastias para a sombra da província romana. O Egito, que havia erguido pirâmides sob o sol ardente de Gizé, que havia pintado histórias nas paredes de templos em Luxor, que havia sepultado seus reis no Vale dos Mortos e escutado o canto dos sacerdotes em línguas sagradas, agora tornava-se silencioso, um gigante adormecido. Cleópatra foi a última voz a sussurrar na língua antiga dos deuses, a última a tentar equilibrar as forças entre o Oriente e o Ocidente, entre o passado glorioso e o presente turbulento. Seu trono de marfim e ouro afundou nas areias do tempo, mas sua memória permaneceu, fragmentada, reinventada, ressuscitada. Para os egípcios de seu tempo, ela talvez tenha sido uma rainha distante, grega demais para alguns, visionária demais para outros. Para Roma, uma figura perigosa. Para os poetas, uma musa. Para a posteridade, um enigma. Seu nome atravessou fronteiras, línguas e séculos. Foi invocado em sinfonias, peças de teatro, romances históricos e salas de cinema. Foi estudado, reverenciado, reinventado. Mas acima de tudo foi lembrado. E isso, em um mundo que muda tão rápido, é talvez o maior triunfo. Hoje, ao falar de Cleópatra, não falamos apenas de uma mulher. Falamos da última centelha de uma era, de uma fronteira entre dois mundos, de um tempo em que reis e rainhas governavam não apenas com espadas, mas com ideias, imagens e símbolos. Ela vive, não nos monumentos de pedra, mas nas palavras que a descrevem, nas perguntas que ainda provocam, nos olhos que ainda tentam imaginar seu rosto. Cleópatra não é apenas história. É o silêncio entre duas civilizações, o último suspiro de um império antigo, o eco de um tempo em que os deuses ainda caminhavam entre os homens.